Bom dia, Ana. Olá, bom dia, querida. Então, Bom dia, estamos na hora. estamos... Já temos 55 pessoas a ver-nos e a ouvir-nos. Esperamos apenas pelas 11 horas para começar, está bem? Está bem, está bem, está bem. Estava a ver se conseguia pôr isto a dar em direto no Facebook, mas não sei porque não está a dar. Vamos ver, pode ser que dê entretanto. Estás a ver bem, não estás? Estou a ouvir bem. Estás? Ok. Penso que todos estarão a ver bem e a ouvir bem. Já temos aqui pessoas bem dispostas a dar-nos os bons dias. A Cláudia Paulino, a Maria Nogueira. Bom dia para vocês também. Bom dia, Luís Miguel, Carla, Sofia. Ânimo, diz o Luís Silveirinha. Bom dia, Jacqueline, Vera Cunha, bom dia. E vamos então dar início a este webinar. Sejam muito bem-vindos às webinars do V Portugal On, estas videoconferências que visam esclarecer empresários e cidadãos comuns sobre a situação do setor do turismo e dos eventos na sequência da pandemia do Covid-19 que afeta a região, o país e o mundo. Portugal e o mundo estão a viver circunstâncias excepcionais para as quais, arriscamos dizer, a maioria nunca imaginaria e ninguém estava preparado. O surgimento de uma nova estirpe de Covid veio a expor o mundo cheio de fragilidades em termos sanitários, sociais e económicos. Vivemos desde o dia 18 de março um estado de emergência, uma medida excepcional, não decretada desde 1974. No caso concreto das empresas, ficou suspensa a liberdade de iniciativa económica ao determinar que algumas atividades têm de encerrar ou de cumprir horários específicos. Esta é uma realidade que impacta de forma avassaladora o setor turístico, em particular hotéis e restaurantes. A todos os que estão a assistir, podem ir colocando as vossas questões na caixa do bate-papo, sendo que procuraremos reservar um espaço para debate no final. É a nossa convidada do webinar de hoje, Ana Jacinto, a secretária-geral da Agaresp, para nos falar das medidas de apoio aos hotéis e restaurantes no âmbito desta crise do Covid-19. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela tua disponibilidade, minha querida. Está tudo bem aí por casa? Tudo bem, tudo bem. Eu que agradeço o convite. É sempre um gosto estar convosco. Muito obrigada, Ana. E começaríamos exatamente por aí, pela avaliação do estado da arte do setor e dos impactos económicos. Nós sabemos que a Agaresp realizou no início de abril um estudo para avaliar o impacto desta situação. Podes-nos falar um bocadinho sobre quais foram as principais conclusões que dele retiraram? Sim, de facto eu gostava muito mais de partilhar dados encorajadores e otimistas, porque também precisamos disso. Mas é um facto que o retrato do setor não está muito otimista e não é nada bom. Nós temos vindo a monitorizar o setor, quer da hotelaria, quer da restauração, desde a primeira hora que percebemos que esta crise iria ter um impacto significativo nestes setores. Na semana passada, como dizes bem, entre o dia 1 e o dia 3, nós voltámos a inquirir os nossos associados
em menos de 24 horas tivemos cerca de 2.000 respostas válidas, o que demonstra bem a preocupação que o setor sente, e considerámos que esta amostra era bastante significativa para tirarmos conclusões. E algumas dessas conclusões eu posso partilhar convosco, porque são de facto preocupantes e mostram o estado em que se encontra este setor tão importante sempre para a nossa economia. Dizer-te que 75% das empresas estão encerradas. Obviamente que se nós destratarmos a restauração do alojamento, a restauração tem uma percentagem muito superior, porque, como sabemos, a globalidade da restauração está encerrada por via do estado de emergência, podendo apenas funcionar nos regimes de takeaway e delivery, mas está encerrada, não é? E, portanto, a percentagem é muito maior. Dizer-te também que na altura que inquirimos os empresários, e isto é tudo muito dinâmico, passado uma semana eu presumo que estes dados ainda sejam mais preocupantes e é isso que nós vamos ver no final do mês, vamos voltar a repetir o inquérito e provavelmente os dados já são mais dramáticos, mas na altura que inquirimos dizer-te que cerca de 50% ia avançar para o regime de layoff. E 70% destes associados que nos dizia avançar para o regime do layoff não têm capacidade de pagar salários no mês de abril, se entretanto a Segurança Social não apoiar devidamente estes trabalhadores no regime de layoff. A maior parte abrange toda a totalidade dos trabalhadores e a suspensão total dos contratos de trabalho, o que também é um dado preocupante. E depois, além destes dados, também inquirimos os empresários relativamente ao mês de março, 30% já nos dizia que não tinha liquidez e que não teve liquidez para pagar salários em março. 80% das empresas inquiridas diz-nos que não está com expectativas de ter receitas no mês de maio e mês de junho, o que é muito, muito mesmo preocupante, não é? Em relação aos apoios, que também falaste há pouco e é importante partilhar convosco, 77% das nossas empresas não recorreu a nenhuma linha de financiamento e os restantes 23% dizem-nos que recorreu à linha do microcrédito do Turismo Portugal. Nós perguntámos porquê e a maioria dos empresários, cerca de 2/3 das empresas, dizem-nos que as linhas de financiamento não são adequadas às necessidades das empresas. E isto leva-nos a outro ponto, que é, afinal, que apoios é que estes empresários estão a ter e aonde é que podem recorrer, não é? No fundo, o que nós temos aqui é um regime de layoff que foi sendo ajustado. Nós temos memória curta, mas todos nos lembramos que este regime já foi retificado 4 vezes, muitas das questões sinalizadas pela Aresp e por isso tiveram que ser ajustados, mas a verdade é que é um regime onde as empresas têm que suportar 30% dos salários dos seus trabalhadores que estão em layoff. Se 80% nos diz que não tem qualquer cêntimo a entrar na caixa registradora nos meses de maio e junho, eu pergunto como é que as empresas vão de facto respeitar estes encargos que ainda têm sobre elas, não é? Portanto, é um apoio que evidentemente é bem-vindo, mas sabemos que não é suficiente. As linhas de financiamento, como eu te estava a dizer há pouco, 77% diz que não recorreu, o que demonstra efetivamente que as empresas, e não nos podemos esquecer, e nunca é demais dizê-lo, estamos a falar de um setor de micro, pequenas e médias empresas, que obviamente não está preparada para criar mais endividamento, porque estas linhas de financiamento não são mais do que créditos da banca com custos e que estes custos têm que ser pagos, evidentemente que serão pagos a médio ou a longo prazo, dependendo das condições que o banco fará, mas a verdade é que este endividamento tem que ser pago e tem custos avultados, para além de que muitas das nossas empresas nem sequer vão ser consideradas elegíveis nestes pedidos de apoio à banca. E, portanto, na verdade, o cenário é muito preocupante. A Aresp, desde o dia 16 de março, que fez um documento onde elaborou cerca de 40 propostas que tem estado permanentemente a discutir com o Governo e é bom também que se diga que obviamente isto é um cenário muito novo para todos nós. Eu costumo dizer, se tivéssemos professores era bem mais fácil, porque nos ensinariam a tomar as medidas certas e por isso também fazer aqui uma referência de algum reconhecimento ao Governo por ter tomado algumas medidas e ter sido esforçado nessas medidas, digamos assim. Mas sabemos hoje
que são insuficientes e que, se não forem reforçadas e que se não entrar efetivamente liquidez na tesouraria das empresas, nós não vamos conseguir sobreviver a esta catástrofe. E é isso que nós temos dito sistematicamente e é bem retratado por este inquérito que nós fizemos e que eu tenho a certeza que, se o voltarmos a repetir, os dados ainda vão ser mais preocupantes. Portanto, Adriana, gostava muito de ter aqui uma partilha mais positiva convosco, mas para quem está diariamente a atender estes empresários, porque a Aresp também criou, além de ter feito estas propostas, além de informação diária que promove todos os dias no seu site e diretamente para os seus associados, a Aresp também criou um gabinete de crise e nós atendemos os associados 24 horas por dia, sábados e domingos, e eu estou também nessa linha da frente e devo-te dizer que me sinto muito frustrada, se assim se pode dizer, porque tenho poucas respostas para dar a estes empresários e é de facto preocupante os relatos que nos chegam e as preocupações que têm. E, portanto, procuramos e vamos continuar a procurar este diálogo responsável com o Governo no sentido de encontrar soluções que sejam, de facto, soluções que procurem resolver problemas. Porque eu estou a falar do financiamento do layoff, mas se olharmos também para as outras medidas que foram implementadas pelo Governo, nós o que estamos a fazer é criar medidas paliativas de alívio temporário, não é? Porque, na verdade, todas estas empresas depois vão ter que pagar esses encargos mais tarde. E mais tarde vamos ver como, porque também sabemos que a retoma não é vamos estalar os dedos, amanhã recupera-se a confiança de todos e vai andar tudo a viajar e a consumir a nossa deliciosa gastronomia, não é? Sabemos que não vai ser assim e o que estamos a fazer é criar moratórias para que depois, no fim do estado de emergência, estes empresários paguem esses valores cumulativamente com os valores dos meses em que se encontram. Portanto, para quem está com uma expectativa de receber zero, acho que não preciso dizer mais e não preciso de explicar mais, estamos mesmo de facto numa situação preocupante e eu penso que está na hora de injetar dinheiro nestas empresas para que de facto a economia continue a funcionar. E depois também não nos podemos esquecer que falamos do turismo, mas o turismo é a alavanca para uma série de outros setores que giram à nossa volta, como sabemos, quer a jusante, quer a montante. E portanto não é só o turismo que está a ser afetado, outras atividades também estão, mas por via de nós estarmos a ser tão afetados, há outros setores muito importantes da nossa economia que também estão com sérios problemas. Portanto, mais uma vez dizer-te, Adriana, nós reconhecemos a atenção e o cuidado que o Governo tem tido, mas não é de facto suficiente. E há coisas verdadeiramente inexplicáveis. Eu já me vou calar, mas só para te dar este exemplo que nós não percebemos e já sinalizámos junto do Governo e espero que seja resolvido muito em breve, que é a questão dos sócios-gerentes. É inacreditável que um sócio-gerente destas microempresas não possa ter direito ao layoff. É verdade que o Governo fez agora uma retificação, mas é a mesma coisa do que não ter feito, porque aqueles que estão abrangidos são só aqueles que não têm trabalhadores a seu cargo e não têm uma faturação superior a 60 mil euros, quer dizer, não é explicável. Portanto, nós temos muitas microempresas onde temos 2 pessoas, 3 pessoas a trabalhar e uma delas é um sócio-gerente remunerado que sempre descontou e que não vai ter possibilidade nenhuma de ser apoiado. Portanto, há coisas que demoram a ser corrigidas, que demoram a ser retificadas e nós tememos que essa intervenção mais robusta seja muito tardia. Muito bem, Ana. Eu julgo que muitos daqueles que nos estão a assistir estão a viver essa situação, não é? Estão a sentir na pele estas circunstâncias trágicas nos seus negócios. E realmente o que nós vemos é que proliferam um conjunto de exemplos de empresários que optaram por fechar os seus estabelecimentos já há algum tempo atrás, até antes da declaração de estado de emergência, para proteger as famílias e para proteger os funcionários. E reiteram ter sido uma opção que tomaram sozinhos, sem qualquer tipo de apoios, sem ajudas, sem rede, e perfeitamente cientes que o golpe financeiro que iriam sofrer poderia ser bastante impactante. Muitos deles temem mesmo não conseguir voltar a abrir. Na tua perspectiva, as medidas que foram aplicadas pelo Governo pecaram por tardias e menosprezaram estas necessidades prementes? Daquelas medidas que referiste, eu gostaria que tu destacasses quais são
as mais prementes e que mais se evidenciam para o auxílio urgente a estes empresários? E, na tua perspectiva, o que é que menosprezaram? Bom, eu não sei se me desprezaram, também não quero ser injusta, porque de facto tem havido desde a primeira hora uma preocupação de implementar medidas. O caminho é que me parece que não está a ser o mais acertado, não é? Porque nós sabemos, há 2 semanas, 3 semanas, quase todos os dias saía uma medida nova e havia a preocupação de fazer ajustamentos, mas tudo isso se revela muito insuficiente para a dimensão que hoje já sabemos que tem. Porque se calhar há 3 semanas atrás, há 4 semanas atrás, nós ainda não percebíamos muito bem o que é que estava a acontecer e o impacto que ia gerar neste setor. Hoje sabemos, e como eu te dizia há bocadinho, também sabemos que a retoma não vai acontecer estalando os dedos e, portanto, precisamos de apoio já e apoios para a retoma. E o que nós estamos a fazer, como eu te dizia, porque parece-me que isto é muito importante que se perceba, é que estamos a aliviar temporariamente durante 1 ou 2 meses, provavelmente durante o estado, não é? Mas, sim, tudo isto vai ser pago e vai ser pago como? Como é que vai ser pago? Se nós disséssemos, bom, está bem, aliviamos agora, mas depois a retoma, isto é tudo muito simples e voltamos a ter muita gente e voltamos a ter toda a gente a viajar. Não vai ser assim, né? Tem-se discutido muito, inclusivamente, nada vai ser como era de antes e, portanto, nós vamos ter um turista eventualmente diferente, um perfil diferente, novas necessidades, novas preocupações, tudo isso, e perguntam muitas vezes, mas como é que vocês estão a ver o futuro? É claro que eu estou preocupada com Era a minha última pergunta. Desculpa. Mas podes dizer, Ana. Partilha connosco. Eu sou muito indisciplinada, não é? Não, Desculpa. adoro. Claro que nós estamos muito preocupados com o dia da manhã e temos que o preparar e temos que pensar como é que nós ajudamos os empresários também a reinventarem-se, não é? E a criarem novos produtos, porque estamos convencidos que a segurança e a saúde vão ser produtos premium que têm que ser trabalhados muito pelos empresários e esta vertente vai ter que ser muito assegurada para que se consiga estabelecer alguma segurança e alguma confiança no consumidor. Mas a minha preocupação agora, e eu gostava muito mais de estar a falar do futuro e do que é que nós vamos poder fazer e na retoma, mas se nós não assegurarmos que estas empresas efetivamente conseguem estar ligadas à máquina, mas depois quando desligarmos a máquina elas têm oxigênio suficiente para continuar a viver, se nós não assegurarmos isso, nós não vamos ter as empresas para pensar como é que vão tratar do consumidor do futuro e o perfil do futuro e como é que isto vai ser. Portanto, o nosso foco agora e o nosso trabalho é, de facto, dar condições às empresas para resistirem. Ainda há bem pouco tempo também estive numa conferência com a senhora Secretária de Estado de Turismo e ela dizia que a palavra de ordem é resistir. Ok, mas para resistir nós precisamos de facto de apoios eficazes que não passam por aquilo que as empresas hoje têm ao dispor. Nós precisamos urgentemente, eu dizia-te há bocadinho e volto a reafirmar, que não vejo outra alternativa que não seja dinheiro a fundo perdido neste momento para as empresas respirarem e poderem respirar no futuro. Não vejo outra alternativa, não encontramos outra alternativa e temos insistido nesta medida. Obviamente que isto é um esforço grande para o Governo, também sabemos que não temos dotações inesgotáveis, não temos recursos inesgotáveis, mas estamos dentro de um quadro de uma União Europeia que tem que começar a intervir mais. Sabemos que existiram alguns acordos recentes, mas de facto a União Europeia tem que intervir e tem que criar instrumentos que possam suportar as despesas dos Estados, porque de outra forma não vejo solução. E nós não nos devemos esquecer que todos nós, agora não interessa muito saber se deve ser assim, se não deve ser assim, agora o que é um facto é que o país vive muito, para não dizer quase tudo, à conta do nosso setor. Nós alimentamos muitas famílias, nós geramos muito movimento, não é? Muito movimento à nossa volta, outros setores de atividade. Veja-se, por exemplo, o caso do alojamento local, que é um bom exemplo do que é que fez para as cidades e do que é que regenerou e do que é que motivou, e portanto não podemos deixar morrer uma única empresa. Eu tenho ouvido dizer muitas vezes, bom, isto é uma situação extraordinária, muitas empresas terão que ficar pelo caminho. Não,
A Aresp não quer que nenhuma empresa fique pelo caminho, porque por mais pequenas que estas empresas sejam, por mais micro que estas empresas sejam, elas fazem-nos muita falta e todas estas microempresas, o alojamento não vive sem a restauração e o alojamento não vive sem estas micro pequenas empresas e também temos muitas microempresas no alojamento, portanto precisamos delas todas e é a missão da Aresp fazer tudo, todos os dias, continuando a trabalhar arduamente para que de facto possa convencer quem decide que este setor não pode perder empresas e tem que ser suportado e tem que ser apoiado para estarmos cá no dia da manhã, porque aí sim, no dia da manhã vão precisar de nós e nós vamos precisar dos trabalhadores e vamos precisar que esta máquina comece a funcionar de novo. Uhum. Ana, e tem havido muitos bons exemplos também em termos da iniciativa individual, a questão dos takeaways, aquela medida também com os hotéis para que possam receber pessoas em convalescença. O que é que pensas destas? Tens outros exemplos a acrescentar a estes? Sim, a Aresp está neste momento prestes a lançar uma plataforma onde temos toda a informação relativa aos estabelecimentos que ainda se encontram a funcionar, no regime de takeaway e no delivering, os locais, o tipo da modalidade que estão a praticar, os horários. Portanto, abrimos a plataforma a todos aqueles que se queriam inscrever. Neste momento estamos a recolher as inscrições de todos para que muito em breve se possa comunicar ao consumidor, porque às vezes há alguma dificuldade no consumidor em perceber o que é que está aberto, quais são os horários, tenho que lá ir, posso pedir que me entreguem em casa. Portanto, este tipo de informação vai estar disponível nesta plataforma que vamos lançar e que se chama Estamos Abertos. Depois, em relação à questão do alojamento e da disponibilização dos quartos para pessoal médico ou pessoas que não possam ir para casa, nós também fazemos parte de um projeto que o Turismo Portugal e também está disponível para que todas as empresas de alojamento possam se inscrever disponibilizando os seus quartos para esses efeitos. Há muitas outras iniciativas paralelas que nós temos feito um esforço para congregar tudo numa só, porque depois dispersam-se os recursos e é ruído para o consumidor também e para quem nós queremos comunicar. Portanto, nós também estamos a fazer um esforço para concentrar, quer na nossa plataforma do Estamos Abertos, quer na vertente do alojamento na plataforma do Turismo Portugal. E também estamos a tentar criar o mesmo mecanismo para a restauração na perspectiva de podermos oferecer refeições de forma gratuita ou a custo reduzido. Também estamos a recolher os interessados para perceber se ganhamos massa crítica também nessa vertente, porque há muitas iniciativas avulsas de pessoas que têm os seus estabelecimentos encerrados, mas que estão a fazer a confecção de refeições para oferecer, quer nos hospitais, quer em vários locais, e portanto também estamos a fazer um esforço para tentar concentrar a informação, porque tudo disperso torna as coisas mais difíceis de serem percebidas. Ana, o principal partido da oposição propôs recentemente um pacote de medidas, de certeza absoluta que estiveste atenta a essa questão. Eles dividiram em 5 aspectos, os 2 primeiros sugestões para injetar dinheiro na economia e os 2 últimos a pensar no financiamento dessas medidas, já de olhos postos na tal retoma que todos queremos. Algumas passam pelo layoff mais fácil e acessível a mais empresas e empresários, o Estado a pagar todas as dívidas e a triplicar linha de crédito, disciplinar a relação entre a banca e as empresas, o alívio fiscal com alargamento dos prazos de pagamento ao fisco, a redução do IMI e a alteração do regime de moratória aos créditos. Sabemos que a Aresp tem estado muito atenta a toda esta realidade e bastante interventiva na defesa do setor junto do Governo. Que propostas concretas é que têm ou que vão apresentar, ou se já apresentaram, e se já tiveram algum tipo de resposta por parte do Governo? Bom, eu como te dizia há pouco, nós desde o dia 16 de março que fizemos um documento com cerca de 40 medidas e foi com base nesse documento que o discutimos com o Governo e temos vindo a discutir e a melhorar essas propostas todos os dias. Algumas das propostas apresentadas pelo principal partido da oposição coincidem com aquelas que nós tínhamos desenhado, outras nem por isso, porque a questão da banca, por mais reforço que a banca tenha e por mais
retificações e ajustamentos, e ainda esta semana assistimos a mais uma retificação, se te apercebeste disso, porque foi proibido que a banca pudesse exigir garantias adicionais aos nossos empresários, que era o que estava a acontecer. Muitos dos nossos empresários estavam a ser confrontados com a necessidade de dar aval pessoal e patrimonial no âmbito do pedido do empréstimo. Isso foi corrigido, assim como foram alargados os prazos de pagamento, a carência do pagamento e, portanto, independentemente destes ajustes e do reforço que eventualmente possam ter estas linhas, a verdade é que estamos a falar de crédito bancário, com tudo o que isto representa. Só para te dar 2 exemplos, se olharmos para as regras destas linhas de apoio, nós verificamos que este processo pode demorar, não quer dizer que demore, mas pode demorar até 40 dias úteis de resposta para o empresário. Portanto, desde que o empresário coloca o processo até que ele seja de facto aprovado, pode demorar 40 dias úteis. Sendo que nós já temos relatos em que todos os passos que são precisos tomar no âmbito deste pedido, esses passos já foram com dias ultrapassados. Portanto, provavelmente estes 40 dias nem são 40 dias, vão de ser 50 dias, vão de ser 2 meses, não sei. Para quem precisa de dinheiro já, não preciso dizer mais nada. Portanto, isto não é uma linha de apoio, porque ela não permite ao empresário encaixar aquilo que precisa e a liquidez que precisa atempadamente. Depois, por ser um setor como muitas microempresas, muitas delas não vão ser elegíveis. Apesar de o risco estar assegurado pelas sociedades de garantia mútua, os bancos também fazem algum cuidado na análise do risco, como é normal que assim seja, porque também já tivemos fases complicadas e nenhum banco quer voltar a passar por essas fases complicadas que já passou. E, portanto, não são as linhas que nós precisamos e muitos dos empresários vão ficar pelo caminho. Nós a burocracia, não é? Com a burocracia. Exatamente. Burocracia, morosidade, falta de entendimento. Eu dou-te um exemplo. A linha da microcrédito do Turismo Portugal, que foi uma dos melhores apoios que estas empresas podem ter, porque é uma linha direta, preenchem um formulário muito simples, 5 minutos a preencher o formulário, o apoio são 750 euros por colaborador, como sabes, num período máximo de 3 meses, não tem juros, tem uma carência significativa e, portanto, tem sido um apoio a que as nossas microempresas têm recorrido. Mas mesmo até nesta linha, nós, a Aresp, tivemos que fazer a formalização destas candidaturas a imensos empresários, porque eles não sabiam fazer sozinhos, os técnicos de contas também não sabiam fazer, contactavam a Aresp. Portanto, isto vê-se bem o nível de capacitação e o nível destas microempresas que precisam efetivamente de muito apoio, de muita ajuda. Portanto, não é através desta complexidade que a banca gere, mesmo nestas linhas de apoio, porque, volto-te a repetir, muitos não vão ter a capacidade de ser elegíveis e mesmo aqueles que venham a ser elegíveis, provavelmente o crédito é aprovado tarde e é aprovado, obviamente, numa perspectiva de endividamento que tem custos para serem pagos e, portanto, volto-te a dizer, eu não sei se nós vamos ter essa capacidade de, até porque nós também não nos devemos esquecer e isto é importante. Às vezes temos, há bocadinho dizia, temos memória curta e é verdade. Nós há bem pouco tempo passámos por uma crise complicada, como todos nós nos recordamos, não é? O setor da restauração e do alojamento sofreu muito, até porque teve uma subida do IVA, como todos nós nos recordamos. A subida do IVA para 23% provocou no setor não só vários despedimentos e vários desinvestimento do setor, como também provocou para te dizer que 60% do setor, quer de alojamento, quer de restauração, estava em risco de falência, portanto, provocou aqui um rombo tremendo, é isso que eu quero dizer, não é? Portanto, o setor estava, de facto, descapitalizado, com os seus EBITDAs negativos, numa situação muito complicada. E só quando conseguimos repor o IVA a 13%, é que as empresas
paulatinamente e devagar, começaram a recuperar quer os seus postos de trabalho que tinham perdido, quer os seus capitais, quer algum investimento nas próprias empresas. Mas isto sabemos, e mais uma vez, sabemos que não é estalando os dedos. Isto é um processo gradual. Portanto, as empresas, porque Portugal estava na moda, fomos sempre crescendo com o turismo, portanto, estávamos estes últimos tempos foram de facto tempos muito positivos. As empresas aproveitaram para reequilibrar as suas contas e, portanto, estávamos neste processo de reequilíbrio em que as empresas também se desafiavam elas próprias e janeiro e fevereiro fizeram de novo muitos investimentos no sentido de abrirem novos espaços, de comprarem novos equipamentos, de contratarem pessoas, de investirem em pessoas. Se bem te recordas, há uns meses atrás, um dos principais problemas do setor era não ter mão de obra e, portanto, as pessoas estavam a investir, os empresários a investir na mão de obra e na qualificação da mão de obra. Tudo isto chegado a janeiro e fevereiro, e de repente aparece março com esta, primeiro uma epidemia e depois uma pandemia, não é? Portanto, tudo isto se complicou, porque precisamente as empresas estavam neste processo de recuperação. É verdade que tínhamos dados de crescimento muito interessantes, muito significativos, mas as empresas também se endividaram com a perspectiva de que o ano 2020 seria o ano do turismo, não é? Cada vez mais sustentável e a crescer cada vez mais. Portanto, as empresas não se recolheram e avançaram e, portanto, criaram aqui mais endividamento. E agora tu dizes, bom, mas a linha de apoio que existe é endividamento. E, portanto, elas já tinham algum endividamento, já estavam, porque nada dizia que nós íamos sofrer esta crise, e agora criamos mais endividamento para pagar quando? Portanto, eu saliento que das nossas propostas, o que considero mais relevante é, de facto, a injeção de dinheiro a fundo perdido. Nós até tínhamos uma proposta concreta que era a atribuição de 1.000 euros por cada posto de trabalho, sendo que depois do estado de emergência as empresas se comprometiam a pagar 50% desse valor e, portanto, o Estado, o esforço que fazia era apenas 500 euros, no fundo, por cada colaborador, sendo que as empresas se obrigariam a pagar TSU e todos os encargos inerentes durante esse período, mas havia este apoio direto, que no fundo é um bocadinho o apoio da linha do Turismo Portugal de microcrédito, sendo que esta linha tem que ser, o valor entrado tem que ser pago na íntegra. Mas isto permitia o quê? Permitia a entrada de liquidez nas empresas, permitia dinheiro nas empresas para fazerem face aos seus encargos. E depois, todas as outras propostas que a Aresp fez vão no sentido da isenção durante este período de encerramento e não no sentido das moratórias e da suspensão, que faz toda a diferença. Só para te dar um exemplo, se nós olharmos para a estrutura destas empresas, os encargos mais pesados vão para as matérias-primas, naturalmente, a seguir são custos laborais, mas logo a seguir nós temos as rendas. É talvez o terceiro custo mais pesado destas empresas, quando estamos a falar de casos de arrendatários, não é? O caso das rendas é paradigmático. Portanto, nós alertámos, falámos com o governo, falámos com vários grupos parlamentares, no sentido de lhes explicar que não adianta estarmos a fazer uma moratória. Os espaços estão encerrados. Portanto, logo, o objeto do contrato deixou de existir. As empresas, mesmo que queiram, no caso da restauração, mesmo que queiram, não podem abrir, estão encerrados. E, portanto, por essa via, deixam de usufruir do espaço. E o que nós estamos a dizer é que, bom, tu agora não pagas, mas vais pagar este valor mais para a frente em prestações de 12 meses, cumulando com as rendas devidas desses meses. Achas que temos capacidade para isso? Não vamos ter capacidade. Portanto, a proposta da Aresp é isenção, mas dir-me-ás, bom, então e o senhorio? Também não tenho culpa nenhuma, isso é um contrato privado, o senhorio também terá certamente os seus rendimentos diminuídos e não pode estar com esse impacto. É verdade, então, mas que se faça um apoio similar àquilo que se fez no arrendamento habitacional, que é, se o senhorio comprovar que de facto os seus rendimentos estão diminuídos e está numa situação de carência, então também ser apoiado pelo Estado nesse sentido. Agora, o nosso empresário, o estabelecimento que está encerrado, que não pode funcionar, é que não pode ter este encargo todos os meses a bater-lhe à porta. Ou então dizer-lhe, está bem, agora não pagas, vá, mas vais pagar depois tudo cumulativamente com as outras rendas.
são estes exemplos. Há medidas similares em outros países que foram tomadas na perspectiva da isenção e não da suspensão, e é isso que nós temos insistido, porque talvez estejam todos muito preocupados, não sei, agora com estes meses e, portanto, aliviar estes meses, mas não chega a aliviar estes meses pensando que depois vamos ficar completamente estrangulados e sufocados com tanto endividamento que não vamos conseguir pagar. Portanto, no fundo, não morremos da doença e vamos morrer da cura. Não é isso que se deseja, não é? Uhum. Ana, aproveito para pôr aqui uma questão, nós vamos ter aqui algumas questões que os nossos convidados vão colocando. O Pedro Serra diz: os apoios são poucos, fora o layoff, que é uma ajuda parcial, o resto é endividamento puro e duro, financiamentos, moratórias, rendas, segurança social, finanças, tudo é adiado para pagar mais tarde a curto prazo. Estimam que existirão realmente apoios em breve, fundo perdido, exemplo, baixar o IVA para 6%, baixar os 23% da segurança social, valores do IRC mais baixos ou outro fundo perdido? Essas propostas já foram analisadas pelo Governo? Essas propostas da Agares? Pois, estas propostas têm estado em cima da mesa, como te digo, desde o dia 16 de março e continuamos sistematicamente a puxar por elas. Algumas das propostas que nós fizemos, reconheça-se, vieram a ser implementadas, não exatamente no desenho que as tínhamos feito, mas algumas sim, como eu te falava há pouco, os ajustamentos do layoff foram alguns desses exemplos, mas vamos continuar a pôr em cima da mesa todas aquelas que nós temos e que ainda não foram implementadas. E o que acabaste de relatar resume um bocadinho aquilo que eu estava a falar. Não encontramos outra medida que possa ser eficaz atendendo à dimensão do impacto que estamos a ter, que não seja, de facto, pôr dinheiro nas empresas para que elas possam resistir, mas na perspectiva de resistir, abrindo amanhã e funcionando amanhã e continuando, de facto, a ser um motor importante para a nossa economia, porque senão só estamos a permitir é que elas resistam agora e que mantenham os postos de trabalho, que é essa a preocupação no imediato. Mas nós não podemos só olhar para o agora, nós vamos querer abrir amanhã, não é? Exato. E temos aqui várias pessoas também que partilham connosco o facto de já terem feito pedido às linhas de apoio há mais de um mês, que no banco não houve qualquer problema, mas que ainda estão à espera de resposta e dizem que realmente é muito difícil trabalhar desta forma. E é. Entretanto, o Pedro diz muito bem, por isso, Ana, julgo que estás a cumprir no sentido de esclarecer as pessoas que estão aqui connosco. E eu falaria aqui desta questão. O Ministro das Finanças, ainda há pouco, estava a ver isto no telejornal, estima uma quebra no PIB anual de 6,5% por cada 30 dias úteis se continuarmos com a economia parada. O Ministro das Finanças espera que a economia passe à situação de 2019 em apenas 2 anos. 2 anos é uma vida. Pois. Muita coisa acontece em 2 anos. Sim. O Primeiro-Ministro está hoje a realizar uma série de reuniões para definir medidas de retoma. A Agaresp está envolvida neste processo, vai ser ouvida. Como é que vês esta retoma a curto, médio e a longo prazo? Nós fazemos questão de estar sempre envolvidos, não é? E, portanto, somos um bocadinho persistentes e fazemos para que sejamos ouvidos. Aquilo que procuramos fazer é sempre um trabalho construtivo e, portanto, é nosso dever, até porque temos responsabilidades para quem é nosso associado e para quem nós representamos, portanto, é essa a nossa missão e procuramos sempre continuar dia a dia a pôr em cima da mesa aquilo que nos parece que é urgente e que é necessário para este setor de atividade. Todos os comentários que acabaste de partilhar só vão no sentido daquilo que nós temos feito, porque de facto nós ouvimos os empresários. Eu quando estou a partilhar contigo estas preocupações, evidentemente que eu também sou uma filha do setor, porque como sabes o meu pai foi restaurador a vida toda e eu trabalhei muito em copas e a lavar pratos, portanto também conheço bem o setor
portanto, todas estas preocupações que são relatadas, eu já as antevia, mas não é porque nós as antevemos, ou porque pensamos, ou porque achamos, é porque de facto ouvimos os empresários, é porque estamos no terreno permanentemente e, como te dizia há bocadinho, esta linha e este gabinete de crise que nós constituímos, ouvimos dezenas e dezenas de preocupações dos empresários e, portanto, nós o que transmitimos é a voz dos empresários. E é isso que nós procuramos fazer no dia a dia, transmitir ao governo, porque certamente também está atento e também ouve os empresários, mas nada melhor do que, através de uma estrutura associativa que representa milhares e milhares de empresas, ainda por cima tão diferentes entre si, porque nós também representamos grandes empresas que também têm muitas preocupações, mas representamos muitas micro e pequenas empresas, que é isso que é o setor, e portanto nós temos necessariamente que insistir com as medidas que nós temos e todos os dias, como te digo, quase diariamente vamos falando com o Governo e vamos insistindo nestas medidas, até porque estamos em crer que estamos certos, porque não há outra solução e, portanto, vamos continuar. Aquilo que eu posso te dizer a ti e a quem está a ouvir é que da parte da Aresp vão continuar sempre com a nossa persistência, com a nossa determinação em tentar conseguir soluções mais adequadas. Às vezes não somos bem acolhidas as nossas propostas, mas nós não desistimos, vamos continuar a lutar por elas, não é? Bem, Ana. Eu não sei se alguns dos participantes querem colocar uma questão ao vivo. Eu posso dar a palavra, basta que me deem essa permissão. O Luís Filipe Tavares Madureira, julgo ele, diz que neste momento a hotelaria é um setor pouco atrativo para a banca, no seguimento de reinvestimento em novos projetos de hotéis que ficaram todos suspensos pelo facto dos serviços estarem igualmente suspensos, provocando demoras e custos ainda mais graves e avultados, podendo levar à falência dos mesmos. Este assunto está na mesa por parte do Governo, existem mesmo medidas a ser discutidas? Não sei, Ana, se tens alguma informação sobre esta questão. Não tenho uma informação concreta, mas lá está um bom exemplo daquilo que eu falava há pouco, não é? As empresas o que fizeram foi investir, abrir novas unidades, investiram nos equipamentos, investiram nas pessoas, porque de facto 2020 seria um ano importante para todos nós, todos estávamos em crer isso. Aliás, janeiro e fevereiro nunca tivemos tanto crescimento como este ano e, portanto, mesmo sendo uma época baixa, crescemos nestes meses e, portanto, aquilo que está a acontecer é que, e bem, o que foi dito, é que muitos desses investimentos não estão a ter a atenção que deviam ter, mas se estamos a ser empurrados para fazer mais endividamento à banca, como é que nós saímos desta encruzilhada? Não é por aqui, por isso esses exemplos só vêm comprovar aquilo que a Aresp tem dito desde a primeira hora, que se não for a injeção direta de dinheiro nas empresas, nós não vamos lá, porque esse é um bom exemplo, mas há centenas deles em que de facto as empresas apostaram e desafiaram-se a elas próprias e que agora estão em situações muito difíceis e nós não queremos que as empresas encerrem, que haja falências, insolvências e despedimentos, é a última coisa que queremos. Ana, só para esclarecer as pessoas que nos estão a ouvir, a Aresp só trabalha para os sócios ou presta ajuda e informação a todos os setores? Porque sabemos que se trata de uma associação que tem associados, como é evidente, mas... Olha, é uma pergunta que me têm feito agora com frequência. Eu devo dizer o seguinte, a Aresp, obviamente, quando prepara documentos como preparou com cerca de 40 propostas e negocia com o Governo, evidentemente que está a trabalhar para todo um setor, não é? Não está a trabalhar só para os seus associados. Nós, quando divulgamos informação diária no nosso site, estamos a trabalhar para o setor todo, não estamos a trabalhar só para os nossos associados. Mas evidentemente que quem nos acompanha há muitos anos e é nosso associado, tem que ter aqui privilégios de associado e, portanto, todo o trabalho especializado e técnico, assim como o gabinete de crise que a Aresp preparou, destina-se aos associados da Aresp. Às vezes é um bocadinho irónico, não é? Porque eu estou na Aresp já há mais de 20 anos e passei estes 20 anos todos a falar com as empresas e a partilhar com as empresas a necessidade de se tornarem nossas associadas, porque quanto mais nós formos, mais fortes somos e mais trabalhamos para o setor. Aqui está um bom exemplo daquelas empresas que não se quiseram juntar a nós, que deviam ter feito, porque de facto, quanto mais formos, mais unidos estivermos, mais em conjunto trabalharmos, porque eu preciso
todos os dias dos contributos dos meus associados, porque é como te dizia há bocadinho, eu só sou a voz visível deles, o que digo não é aquilo que me apetece dizer ou que poderia dizer, o que eu digo é aquilo que os meus associados precisam que eu diga, e portanto gostava muito que todo o setor tivesse associado à Aresp, porque neste momento eu estaria-te a dizer que também estava a fazer trabalho especializado para todo o setor, mas obviamente que a minha primeira missão, a missão da Aresp, é trabalhar primeiro para os seus associados, mas obviamente quando trabalhamos para os nossos associados também estamos a trabalhar para o setor, sendo que há privilégios para quem está nesta grande família da Aresp. Muito bem, Ana. Tenho aqui mais duas questões. Uma é do Vítor Cândido, que diz: os avisos aos europeus para que não marquem férias para o verão dão-nos indicações preocupantes. Somando a sazonalidade inerente, justifica recorrer ao crédito, sabendo que a eventual retoma será para o segundo trimestre de 2021? Pois, nós não sabemos quando é que será a retoma e em que condições é que a vamos ter, e essas afirmações são de facto preocupantes que vamos ouvindo. E é como eu também dizia, não acredito que a confiança das pessoas seja automática, vamos ter que trabalhar muito com o nosso turismo interno, numa primeira fase, não é? E portanto também temos já sinalizado esta necessidade de o Governo trabalhar seriamente o turismo interno para que possamos pelo menos ter aqui algum andamento, mas também sabemos que que a população portuguesa estará com rendimentos diminuídos e, portanto, nada será fácil. Não creio que este ano, como muita gente tem dito, este ano será um ano perdido. E vamos ver como é que vai ser o ano subsequente, porque esta confiança vai demorar muito e aí sim nós vamos ter que ser muito hábeis a encontrar produtos e soluções que possam permitir ao consumidor ter muita confiança no nosso país a todos os níveis, não é? E aí vamos ter que ser criativos, vamos ter que nos reinventar, coisas que há bem pouco tempo não eram relevantes para nós, têm que passar a ser, como eu te dizia há bocadinho, a questão da saúde e da segurança vão ter que ser produtos que nós não os podemos esquecer e vamos ter que os potenciar, e nós temos condições para fazer isso. Por isso é que eu digo e volto a repetir, embora possa estar a parecer um bocadinho chata, mas perdoem-me a quem está a ouvir, precisamos é de tratar agora para que depois haja esse momento em que nós vamos nos reinventar e o povo português e o empresário e os seus colaboradores são todos muito criativos e aí não me preocuparia tanto, porque nós vamos saber encontrar soluções inovadoras para também procuras inovadoras e diferentes que vamos ter, não é? E vamos voltar a ser pioneiros e vamos voltar a ser líderes no turismo, tenho a certeza absoluta. Quando e em quanto tempo, já não tenho certezas. E isso depende também muito da intervenção agora. Volto a repetir, tudo o que nós fizermos agora vai ter um impacto grande no amanhã e na velocidade com que nós nos vamos reerguer. Eu disse um destes dias e acho que é importante, que é, eu penso que os governos que mais salvaguardarem e encontrarem soluções adequadas para as nossas empresas são aqueles que vão partir na corrida da frente, não tenho a menor dúvida. Aqueles que nos prezarem de facto a importância deste setor vai ser mais complicado, porque é bom também que se diga, nós temos aqui um foco muito grande da saúde pública e tem que ser assim, e temos que resolver esta crise sanitária o mais depressa possível. Mas se nós perdermos só tempo a olhar para a crise sanitária e não olharmos para a crise económica vai ser muito mais avassaladora do que a crise sanitária. E, portanto, precisamos estar permanentemente neste equilíbrio, a encontrar soluções não só para resolver a crise sanitária, mas para resolvermos a crise económica, que não queremos que ela seja pior do que aquilo que ela já está a ser. É difícil? Como eu te dizia há bocadinho, se tivéssemos professores a dizer por onde é que nós devíamos ir e o que devemos fazer, era tudo bem mais fácil. Mas, quer dizer, nós já sinalizámos algumas preocupações, é olharmos para essas preocupações e começarmos a tomar medidas. Uhum.
O Guilherme Pereira pergunta: soluções para hoje na restauração? 2 pontos. Plataformas de takeaway, Uber Eats, Glovo, com valores muito altos de serviço a 30%. A Agaresp está a pensar em iniciativas portuguesas de aplicações de delivery coordenadas pela Agaresp, com colaboração com iniciativas de startups como a Tech for Covid-19? Bom, nós estamos neste momento disponíveis para pensar nessas soluções todas. É bom é que se diga que a questão do takeaway, do delivering, muitas das vezes não são opções do empresário, ou seja, não é só querer e eu vou fazer. Porque há aqui várias questões que eles têm que salvaguardar e é isso sempre que eu digo aos empresários quando me perguntam se devem avançar, se não devem avançar. Há uma questão, pelo menos agora, durante o estado de emergência, não quer dizer que amanhã tínhamos estas preocupações. No estado de emergência, as empresas precisam de ter consciência de que há regras de saúde e segurança que têm que ser salvaguardadas. E não é só para o consumidor, é também para o trabalhador. Portanto, nós temos muitos estabelecimentos com espaços reduzidos, que é muito difícil salvaguardar regras de distanciamento entre os colaboradores. E, portanto, estes espaços não podem estar a funcionar em regime de takeaway e delivering. Portanto, têm que ter atenção a isso e depois também terem atenção às regras dos consumidores, que também têm que assegurar que as pessoas não compram os produtos e não ficam à porta dos estabelecimentos em aglomerados, como é frequentemente visto. E, portanto, tudo isto precisa de ser bem visto. Depois, também é preciso perceber se montar esta operação é rentável face às vendas que perspectivam ter. Porque se estão a manter pessoas a trabalhar e essas pessoas eventualmente não estão no regime de layoff porque não podem estar, ou estão com um horário reduzido, ou estão com os contratos suspensos, portanto, provavelmente estas pessoas não estão abrangidas pelo regime de layoff. E é um custo. A operação também tem um custo e, portanto, tudo isto tem que ser analisado para perceber, senão ainda estamos a piorar a situação do estabelecimento, não é? É preciso que o empresário perceba e depois onde é que ele está localizado também, se de facto tem procura, quer do ponto de vista do takeaway, quer do ponto de vista do delivering. Sabemos que o delivering não está espalhado em todo o território nacional, porque as plataformas intermediárias não estão a funcionar de igual forma em todas as regiões. Portanto, tudo isto precisa de ser acautelado. O futuro... se vamos ter mais entregas nesta modalidade e mais confecção nesta modalidade, este negócio já vinha a ser alargado e, portanto, já era uma tendência, provavelmente vai ser uma tendência ainda maior e, portanto, vamos ter que olhar para estas modalidades de negócio com outros olhos, evidentemente que sim. Mas é como te digo, acho que agora temos que nos focar noutras problemáticas e deixar aqui a mensagem, porque eu tenho visto e pelo aquilo que eu tenho também aconselhado os empresários a que ficam muito na dúvida se devem ou não devem avançar. Cuidado, porque não pode ser uma decisão de ânimo leve, têm que olhar de facto para a estrutura que têm. Há muitos estabelecimentos que o fazem para escoar os estoques que ainda tinham nos estabelecimentos e depois deixam de o fazer. Tudo tem que ser visto com algum cuidado e na dúvida nós estamos aqui para ajudar e, portanto, não hesitem em contactar-nos. Por falar em dúvidas, há aqui uma dúvida que tem sido comum já há vários comentários e várias questões. Se existe alguma legislação específica para esta fase em termos de higienização, nomeadamente em termos das regras do HACCP e controlado pela ASAI? Não há regras específicas. Tem havido várias orientação sobre como higienizar os espaços comuns. Sim. Tem havido sistematicamente orientações da Direção-Geral de Saúde do que é que deve de ser feito e como é que deve de ser feito. Nós próprios fizemos um manual para a restauração e para a hotelaria, validado pela Direção-Geral de Saúde, com os procedimentos que devemos ter. Também ao nível do takeaway e do delivering, há regras específicas, que a Aresp também fez um guião específico para as regras de segurança dos estafetas e em que condições é que devem de ser manipulados os alimentos e como. Portanto, tudo isso está disponível no nosso site e deve ser... O site é, Ana, www.aresp.pt. Exatamente, sim. Portanto, devem consultar, porque há guias específicos, há os guias genéricos da Direção-Geral de Saúde, mas depois nós temos os guias específicos para o canal Horeca, leia-se Restauração e Hotelaria, e portanto isso deve ser salvaguardado. Ana, também perguntam, e eu pedia-te permissão para isso, se posso partilhar aqueles 2 PowerPoints com aqueles PDFs.
Sim, com claro, os claro. e também com as medidas que estão Claro, a reivindicar junto ao Governo, porque a Maria Margarida Almeida pergunta das 40 propostas que já foram apresentadas, se é possível saber quais as que já foram aceitas pelo Governo. Julgo que esses documentos responderão. sim, respondem, sim, sim. Pronto, Maria, vamos enviar esse documento no final. Alguma data prevista para a retoma de funcionamento de restaurantes e bares? Pois eu gostava muito de saber, gostava que fosse amanhã. Exatamente. Eu gostava que fosse amanhã, mas sabemos que não vai ser. Uhum. Não sei se querem usar a palavra em termos. Eu posso passar o vídeo para um de vocês. Há um bocadinho pareceu-me que a Alda Gonçalves estava a pedir permissão para falar. É verdade, Alda? Quer falar? Só um bocadinho, Ana. Sim. Alda Gonçalves. Permite falar. Quer falar, Ana? Alda? Muito bem. Alda, está aí? Sim. Alda, queria falar algo, perguntar alguma coisa? Não queria. Muito bem, obrigada então, Alda. Foi bom ouvi-la, espero que esteja tudo bem aí por casa. Está tudo, obrigada. Deus, Bom Alda. dia, um bom dia. Muito bem. Ana, estamos quase a aproximar-nos da nossa hora de conversa, que tem sido muito agradável, e ainda há aqui muitas questões para ser esclarecidas, se for possível. Só para dar uma vista de olhos, porque eu não quero deixar que nenhuma delas fique por responder. Há pessoas aqui realmente a colocar a questão do que o IRS das rendas deixar de ser pago, que era uma boa medida. O Vítor Oliveira diz que com milhares de restaurantes de pequena dimensão, de 15, 30 lugares, e pensando nas atuais e futuras restrições de espaço, não será importante pensar numa solução que previne este tipo de estabelecimentos? Os restaurantes pequenos correm o risco de ficar vazios nos primeiros meses com receio dos clientes. Pois não é que... É um facto, vamos ter que nos reinventar e encontrar outras soluções. Se calhar esses espaços serão aqueles que serão os primeiros a trabalhar com entregas ao domicílio e com takeaway, coisa que se calhar não faziam agora. Tudo terá que ser repensado. Haja condições para que estas empresas e estes empresários possam ter tempo, disponibilidade e meios para repensar os seus negócios, não é? Uhum. A Joana Coimbra faz uma questão, um comentário-questão, diz que a Biosphere Portugal lançou um programa de capacitação de apoio à recuperação do setor do turismo, propondo a construção do plano de ação para a recuperação, que consiste em horas de consultoria e horas de formação. Qualquer empresa do setor do turismo pode participar, incluindo os seus funcionários. Isto é uma questão que deve ser colocada, não aqui, não é? No âmbito deste webinar, mas à Biosphere, e nós, Joana, se quiser, podemos dar-lhe o contacto da Patrícia. Ainda na semana passada, o Dr. Pedro Machado, Presidente da Turismo do Centro, esteve num webinar organizado pela Biosphere e com a Deloitte. Nós podemos, Joana, depois, por favor, mande-nos um e-mail que nós facultamos o contacto. Só mais uma questão. São tudo questões muito de difícil resposta e para a qual gostaríamos de realmente dar respostas concretas, mas é impossível. As pessoas estão todas com muita vontade de voltar a funcionar e de trabalhar. A Sara Gomes diz que, supondo que os hotéis comecem a funcionar a partir de julho, mantendo os restaurantes e bares fechados, o que fazemos aos colaboradores dos restaurantes e bares? Pois, aí teremos que ver se o regime de layoff se mantém, se não mantém, porque podemos ter um layoff parcial só e ter só uma secção fechada e a outra aberta, mas isso de facto são tudo questões que temos que avaliar quando lá chegarmos, não é? Porque hoje nós sabemos, isso também é uma confusão que sistematicamente nos questionam, o alojamento não está encerrado por via do estado de emergência. É uma dúvida constante que nos colocam. E, portanto, todo o alojamento, seja à exceção dos parques de campismo, todos os hotéis, alojamento local,
podem estar a funcionar, eles estão encerrados porque efetivamente não têm reservas e não conseguem estar abertos, é outra questão. Agora, pelo estado de emergência, não estão obrigados a estar encerrados. Outra coisa é a restauração aberta ao público em geral, que nos espaços de hotelaria têm que estar encerrados, só podem estar a funcionar para servir os clientes da própria hotelaria. Agora, nada impede, já à data de hoje, que um hotel não possa fazer uma redução parcial, digamos assim, e fechar apenas uma parte do hotel e isso ser enquadrado no âmbito do layoff. Uhum. Ana, gostarias de deixar aqui uma mensagem final a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir, de esperança, de... Gostava e deixo. Nós temos tido muitas vicissitudes ao longo destas vidas empresariais, todos nós, e estou certa que a maior parte de que nos está a ouvir também já teve várias dificuldades ao longo da vida, e esta é mais uma. É verdade que é um caso muito extraordinário, muito diferente provavelmente de outras situações complicadas que já tiveram, mas nós vamos conseguir ultrapassar. Nós vamos conseguir ultrapassar, mas só conseguimos ultrapassar bem, que era aquilo que eu te dizia há bocadinho, na perspectiva de todas as empresas, ou pelo menos o máximo das empresas que conseguirmos, reerguerem-se rapidamente e abrirem as suas portas. E para isso podem contar, como eu dizia há pouco, com todo o esforço da Aresp, porque nós estamos a trabalhar 7 dias por semana, pelo menos parte de nós, porque alguns dos nossos colaboradores também não estão neste momento a trabalhar, mas há uma equipa que está afeta ao gabinete de crise, que está permanentemente a dar resposta a todas as questões que vocês tenham. E vamos continuar, de facto, a ser muito persistentes e determinados a encontrar as melhores soluções para que seja possível, então, esta mensagem de esperança e otimismo que nos estás a pedir e que eu quero deixar. Tenhamos confiança, vamos ultrapassar esta fase complicada, temos que estar, de facto, a uma só voz, juntos e unidos. E também confiem na Aresp, porque podemos não conseguir tudo o que desejamos, mas certamente vamos conseguindo algumas coisas no dia-a-dia para minorar estes impactos nos setores que representamos e vamos continuar a insistir. Isso garanto-vos. Podemos eventualmente não conseguir aquilo que desejamos, mas uma coisa vos prometo, e é aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, é que vamos insistir. E eu não me vou calar, e nós, a Aresp, não nos vamos calar em defender os vossos interesses, isso garanto-vos. Ana, e tal como tu, também o nosso presidente Pedro Machado não se vai calar e está aqui para nos falar, diz alguma coisa, vou-lhe dar a palavra. Vamos lá ver se conseguimos falar aqui com o nosso presidente. Adormeceu comigo a falar. A ver, só uns minutos. Senhor Presidente. Senhor Presidente, está-nos a ver e a ouvir? Tem que ativar o áudio e a câmara, por favor. Muito bem. Viva, bom dia. Viva, bom dia. Já me estão a ver e a ouvir? Sim, bom sim. dia. Olá, bom dia. Obviamente queria aproveitar a oportunidade para agradecer a disponibilidade da Ana Jacinto para estar connosco nesta quase hora a partilhar o trabalho que a Aresp tem feito e a moderação que a Adriana também tem vindo a fazer e deixar duas notas. A primeira de agradecimento à Aresp pelo trabalho redobrado e intensivo que tem sido feito nos últimos praticamente mês e meio, e que resulta de uma experiência profunda e de uma ligação ao setor, tal qual já a Ana Jacinto tinha referenciado, de acompanhamento e de conhecimento de causa daquilo que é a realidade empresarial, sobretudo da dominante e maioria das empresas que temos em Portugal, que são microempresas, são empresas familiares, e onde, por exemplo, na região centro, representam mais de 66%
daquilo que é o peso que a indústria do turismo tem. E por isso, Ana Jacinto, a primeira nota, tem sido visível o trabalho que tem vindo a desenvolver, a própria participação nos mídia que a Ana Jacinto tem vindo a ter, inclusivamente em jornais em horário nobre, o que demonstra bem o destaque que a Aresp tem desenvolvido, e eu diria quase de forma singular. Infelizmente não vemos esse paralelo noutras organizações do setor que teriam tantas responsabilidades como tem a Aresp, mas que não têm olhado desta forma. Segundo, Ana, já agora partilhar duas preocupações, sendo certo que estamos no final desta videoconferência. É evidente que são muitas as interrogações, provavelmente para vocês como para nós, que quem tem esta missão de dirigir destinos turísticos, a imprevisibilidade é o fator crítico maior que nós não conseguimos de alguma forma responder e que os empresários e as empresárias todos os dias nos manifestam. Aliás, o que nós assistimos na esmagadora maioria dos comentadores e de muitos consultores que nos aparecem todos os dias nos órgãos de comunicação social, é fazerem previsões sobre uma coisa que não conhecem, ou que pelo menos não dominam. E aqui perguntava apenas, na Aresp, olhando para este período que se avizinha, está estipulado que, se tudo correr como esperamos, o final de maio, início de junho será, digamos, já não o Planalto, mas a plataforma sobre a qual poderemos todos aspirar a retomar alguma atividade, julho, agosto, setembro, em que se vai notar alguma dinâmica já das escolas, dos restaurantes, dos serviços públicos, etc., alguma retoma. A minha pergunta era se neste momento está a ser preparado ou equacionado com a esfera do governo, obviamente, que tipo de protocolo sanitário é que nós vamos ter que respeitar. Isto é, eu acredito que só voltamos a ter verdadeira confiança quando for descoberta a vacina, então já percebemos todos que vamos demorar cerca de 1 ano. A pergunta era se, do ponto de vista da Aresp, está a ser feito algum trabalho no sentido de que o protocolo, e aqui entendi de forma lata o que significa protocolo sanitário, seja, por exemplo, o conjunto das medidas que devem ser tomadas. Vimos, por exemplo, que a Coreia do Sul já obriga que os seus passageiros que chegam de avião, além da medição da temperatura, são obrigados a descarregar uma app essa que os coloca diretamente em ligação ao Ministério da Saúde, e isso ativa em situação de emergência ou de registro de alteração de sintomas individuais, um dispositivo que previne e que ajuda de alguma forma a salvaguardar a saúde. E, portanto, há muitas coisas que vão ter que ser tomadas, já todos percebemos isso, e, portanto, ficava aqui apenas esta, é uma pergunta, mas é no fundo uma opinião, perceber dentro daquilo que é o trabalho meritório que está a ser feito, e neste momento é verdade, é preciso salvar as empresas, e salvar as empresas significa mais do que crédito, porque as pessoas já estão endividadas e crédito significa aumentar endividamento. Concordo plenamente com a ideia de que é preciso criar condições e estruturas para se poder responder à urgência, que é aquilo que nós estamos a viver, mas depois obviamente teremos que recomeçar novamente a olhar com alguma normalidade, e aí também fica uma mensagem de esperança. De facto, a restauração, o turismo foi um exemplo nacional quando percebemos que em plena crise, mesmo com a Troika, nós conseguimos de alguma forma reabilitar e dar ao país o que demos nos últimos anos, que era cerca de 15% do produto interno bruto. Haverá tempo, como diz a campanha da Turismo do Centro de Portugal, para retomarmos a atividade, sendo certo que ela vai ser morosa e vai obrigar à alteração de comportamentos sociais. Obrigado pela prestação, obrigado pelo contributo. Eu é que gostaria de agradecer, agora de viva voz ao Sr. Presidente, o convite. É sempre um gosto estar convosco, como eu tinha dito à Adriana, e agora digo assim diretamente. E para responder à questão, bom, nós estamos já a trabalhar a 2 níveis. Um dos níveis com os empresários, porque há pouco, quando falava com a Adriana, nós vamos ter necessariamente que ter produtos novos para dar a uma procura nova, certamente, não é? E as questões da segurança e da saúde vão ser produtos prioritários, e portanto estamos neste momento a trabalhar, até porque nós temos, como bem sabe, um trabalho largo nestas áreas da segurança alimentar e da saúde pública, e portanto e estamos já a trabalhar num modelo que ajude os empresários a encontrar soluções a este nível de segurança e saúde, e depois obviamente que estamos-nos a preparar para trabalhar com o Governo no tal protocolo que falou. Portanto, são 2 preocupações que temos, uma ao nível
da negociação com o Governo e o que é que vão ser as exigências para podermos estar a funcionar e abertos e a trabalhar de forma regular, mas por outro lado também capacitar os empresários do setor de soluções que possam ser vendidas aos seus consumidores na perspectiva de gerar a confiança e portanto estamos já a trabalhar nesses dois patamares, mas não esquecendo obviamente, e eu volto a repetir, que agora temos uma urgência que temos que tratar, que é o que é que vamos apoiar e como é que vamos apoiar para depois termos empresas para tratarmos do resto. Portanto, o nosso foco continua a ser sempre o agora, mas não esquecendo que vamos trabalhar na retoma e ajudar os empresários a que também se possam reerguer e ter produtos inovadores e gerarem confiança. Vamos todos ter que trabalhar muito em gerar confiança no consumidor e isso também está no nosso radar e no nosso plano de trabalho. E portanto, obrigada pela pergunta, também elogiar e congratular o Sr. Presidente pela campanha do Turismo do Centro, que está muito feliz, e obrigada pelo convite. Olha, Ana, ainda antes de ir embora, Sim. tenho apenas aqui 3 pessoas que querem colocar uma questão, a quem eu vou dar a palavra, porque acho que é importante aproveitarmos o privilégio da tua presença e em representação da Aresp para ajudar estas pessoas. Vou dar a palavra a Prazeres Rebelo, sendo que pedia que fosse muito sucinta, porque nós já ultrapassamos a 1 hora prevista para o webinar. Depois darei à Sónia e à Madalena. Prazeres, ligue por favor o seu som. Prazeres, viva! Estamos a ouvir? Sim, conseguem ouvir-me? Está baixinho, não sei se todos estão a ouvir bem. Conseguem agora ouvir-me? Pode dizer. Presidente, quer continuar online ou... Muito obrigado. Posso ir descansar. Pode falar, por favor. Pronto, eu tive mais numa de estar a ouvir, para estar informada. As minhas dúvidas são aquelas que todas têm. E eu tenho um alojamento, que neste momento está fechado, um pequeno alojamento, e pronto, e tudo muito me preocupa. Posso lhe fazer uma pergunta? Posso lhe fazer uma pergunta? Já recorreu à linha do microcrédito do Turismo Portugal? Não. E estamos a falar de uma empresa que tem quantos trabalhadores? Pronto, é isso. Neste momento sou só eu. Tudo então que eu está na altura de recorrer. Diga. Pronto, tenho algumas pessoas que me ajudam, mas são pessoas que não são contratadas, é através de prestação de serviço, não é com uma contratação. Não tem trabalhadores então? Não tem trabalhadores? Não. Ok. Por isso não me enquadro bem Sim. nessas medidas. É uma empresa mais familiar. Ok. Mas que vamos atravessar uma fase complicada, pronto, no meu caso, porque as reservas estão todas canceladas e não temos muito... Mas qual é que era a sua questão em concreto, que eu não percebi? É mais um comentário, prazer, é mais um desabafo. Sim. Ok. Para que estejamos também sensibilizados por estas questões, não é? Exatamente, que há vários negócios que não se enquadram bem nesse tipo de, nas medidas que estão a ser. Sim, é verdade. Aí, não existindo trabalhadores, aí o único apoio que tem é linhas de apoio da banca, não é? Não há mais nenhum apoio que possa ser, que esteja disponível neste momento. Ok, pronto. Obrigada e passo a palavra. Obrigada. Bom dia para si. Obrigada e um bom dia para si. Vou passar à Sónia Caldeira. Sónia, viva, já estamos a ver a sua fotografia. Se puder ativar o som, por favor. Alô, bom dia. Bom dia. Sim, bom dia. Eu não coloquei nenhuma questão. Não, tinha a mãozinha no ar. Então peço desculpa, peço imensa desculpa. Não era para colocar nenhuma questão, pensei que fosse só para marcar presença, como noutras conferências em que tenho participado, isso acontece.
Peço desculpa, eu não tenho nenhuma questão, mas aproveito já que estou no ar, não é? Para agradecer os esclarecimentos da Ana Jacinto, foram bastante esclarecedores. Muito obrigada e agradeço também o trabalho da Aresp, ok? Obrigada, Sónia. Obrigada. Vamos ver se a Madalena quer falar ou só se estava a dizer olá. Madalena Pereira. Madalena, está-nos a ouvir? Sim. Viva, Madalena, bom dia, como está? Olá, bom dia. Tudo bem? Queria falar ou estava apenas a acenar-nos? Sim. Entretanto, eu tive que interromper por vários motivos e não acompanhei tudo, mas espero que como está gravado, que eu possa partilhar. Olha, mas por aquilo que eu vi, gostei muito, realmente foi muito esclarecedor e ficam muitas ideias para nós refletirmos e pensarmos e seguirmos em frente. O meu muito obrigada. Obrigada, Madalena. Bom dia. Obrigada. Bom dia e obrigada. Muito bem, Ana. Vais correr comigo. Vais correr comigo. Vamos correr. Estamos inibidas ao isolamento social, eu depois vou atrás. Ana, gostaria mesmo muito de agradecer o trabalho hercúleo que a Aresp tem desenvolvido, e tu em particular, na defesa do setor, não apenas nesta altura, mas ao longo da história da própria Aresp. Agradecemos-te em particular a tua coragem, a atitude, a disponibilidade e a amizade. Aos restantes, despedimos-nos agradecendo a participação de todos e esperando que este webinar tenha sido útil. Encontramos-nos aqui novamente no dia 16, quinta-feira, às 11 da manhã, com o nosso novo convidado, que é o Nuno Alves, diretor-coordenador da Direção de Apoio ao Investimento do Turismo de Portugal, que virá falar sobre as medidas de apoio a empresas e empresários no âmbito do Covid-19. Ana, fica bem? A todos. Adriana, muito obrigada. Tá? Foi um gosto enorme estar contigo. Foi um prazer. Fiquem bem, fiquem em casa e com a certeza de que haverá tempo e já não faltará assim tanto tempo quanto isso. Obrigada a todos. Beijinho grande. Obrigada.